Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, telespectadores, ouvintes da Rádio Clube, membros da imprensa, servidores dessa casa que acompanham esta sessão. O vereador Cícero, ocupando seus 10 minutos do pequeno expediente, trouxe ao conhecimento dos presentes a esta sessão e dos que a assistem por meio da Rádio Clube e da TV Câmara, o magnífico pronunciamento do padre Edson de Oliveira Lima, que, falando como membro do Conselho Diocesano de Leigos e a Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Marília, tratou da escabrosa questão do tratamento dado aos infelizes moradores de rua dessa cidade no dia 29 de abril passado. O pior de tudo isto é que, passados 41 dias da data que se teve conhecimento do fato, que assombrou não só a população de Marília, mas também a do estado de São Paulo e quiçá de todo o Brasil, porque a divulgação foi extrema. O caso foi, por assim dizer, uma tragédia para a nossa cidade em termos de manifestação de uma administração pública que só tem envergonhado nos últimos anos essa cidade. Marília, lamentavelmente, que não merece isso, vem sofrendo há 30, 40 anos aquilo que de mais escabroso pode se dar em termos de administração pública. E foi nesse pronunciamento humanitário do padre, foi ressaltado o tratamento indigno, o tratamento indecente, o tratamento que só mesmo doentes mentais da pior condição humana, que não governam mais nem seus próprios sentimentos, poderiam fazer em termos de tratar um semelhante seu. E o pior de tudo, dizia eu, é que, passado todo esse tempo, não tenho notícia de nenhuma providência adotada pela administração pública, pelo menos para dar uma satisfação para a sociedade marilhense. Pelo menos mostrar que tomou providências, porque não venham dizer, como vão pretender fazer, que foi obra de um funcionário, de um subalterno. Na verdade, é inacreditável, incrivelmente aceitável que quem seja secretário, quem seja coordenador, quem seja prefeito, não tenha tomado conhecimento do fato no momento que estava ocorrendo, e principalmente acreditar que um subalterno iria pegar veículos da administração pública, botar gente dentro dele e jogar lá no meio da estrada em frente à cidade de Ibitinga. Nenhum funcionário subalterno toma decisões dessa natureza. Nenhum funcionário que esteja dirigindo um veículo ou comandando uma operação sem autorização, sem estar fazendo as coisas por ordem superior, iria ter audácia e mesmo a vergonhosa atitude de dar choques, como ficou comprovado lá na delegacia de polícia, porque certamente deve ter tido exame de delito, ter levado pessoas e assoltados no meio da estrada ao Deus dará. Pessoas que não têm condições sequer de se alimentar, porque vivem às expensas da caridade pública aqui em Marília, não iriam aparecer lá em Ibitinga, sem nada, sem meios de sobrevivência ali, se não tivessem sido levadas e jogadas lá dessa maneira. Evidentemente, isto retrata o descaso
com a opinião pública, retrata o pouco zelo com a imagem de nossa cidade em fazer coisas dessa natureza. Retrata o absurdo de se tirar toda a dignidade que podia restar num morador de rua, que seria pelo menos a sua liberdade de viver na rua. E vem outras pessoas ainda, pior ainda, censurar a nós que protestamos contra isso, dizendo, usando de um quadro humorístico para uma tragédia, transformar num quadro humorístico, usando uma frase conhecida num programa de televisão de anos atrás, que dizia, leva para casa, como se nós deveríamos levar esses mendigos para nossa casa, se nós estamos contra isso. Não, nós estamos contra isso, porque isso não se faz com o ser humano. Nós estamos contra isso, porque um caso desse é caso de se tomar providências para recuperar, para dar uma condição de vida para essas pessoas, ou procurar, pelo menos tentar, e não jogá-los como se fosse lixo descartável à beira de estrada. O que se fez com esses moradores de rua foi considerá-los lixo descartável, sem a menor dignidade, e soltá-los numa estrada como dejetos humanos por aí. Então, o que eu reclamo é disto, porque me incomoda sim encontrar moradores de rua na rua. Me incomoda porque se eu sento na minha casa para almoçar e acabei de ver um deles, vendo essa tragédia, eu não tenho vontade, nenhum de nós aqui tem vontade de comer ou almoçar satisfatoriamente, ou jantar, ou tomar uma refeição, sem pensar na tragédia dessas pessoas. A todos incomoda. Uma das coisas que talvez seja a repulsa que se sente pelos moradores de rua, por esses infelizes, é justamente que aquilo tira a nossa felicidade. Nos põe numa situação de pensar, e até ter remorso de nós termos o que eles não têm. Isso é doloroso, por isso nos incomoda. Por isso, muitas vezes, a pessoa, inconscientemente, tem uma atitude de aversão por essas pessoas, porque nos incomoda, afeta a nossa felicidade. Nós queríamos que todo mundo tivesse feliz, todos nós aqui, tenho certeza, queríamos que todo mundo pudesse viver feliz, viver em condições mínimas de dignidade. E, no entanto, não tem, e isso nos entristece a gente de uma maneira até inconsciente ou subconsciente. E, portanto, o caso seria, no máximo, caso de polícia. Tira essas pessoas dos locais onde costumam aparecer, que são os cruzamentos de rua, tire dos locais onde estão e vai procurar outras medidas, mas não jogá-las fora da cidade. Também nos incomoda, e isso é irritante, por ocasião de trotes escolares, encontrar também alunos nos cruzamentos pedindo dinheiro para beber cerveja, porque passaram no vestibular. Eu sempre abominei essa atitude. Eu digo o seguinte, esses rapazes que às vezes saem para comemorar trotes, para comemorar, digamos, passar no vestibular, e dar o trote e trazer as meninas para pedirem dinheiro nas esquinas para eles beber cerveja, eles estão fazendo o papel de cafetões. Estão fazendo o papel de indivíduos que usam as meninas bonitas para pegar o dinheiro, e ninguém dá o dinheiro ninguém daria dinheiro para eles, mas daria para eles beber a cerveja. Eu repudio isso e já cheguei a falar para eles. Porque se quer comemorar, se quer dar um trote, faça como os alunos mais conscienciosos fazem, arrecadando mantimentos, arrecadando quilo disso, daquilo, para poder beneficiar entidades. Mas eles nos incomodam até mais do que os mendigos nos cruzamentos. Eu protesto contra isso em relação a eles. Não admito isso. Não se pode pensar em incomodar os outros nos cruzamentos, e esses moradores de rua, esses infelizes, eles não têm o que comer, não estão festejando. Os outros nos incomodam festejando.
Você está passando num cruzamento, vem aquele bando de alunos, de alunas pedir dinheiro. Por quê? Porque estão sendo mandados. É pior ainda isso. Por que então não pegou esses alunos e levou lá para soltar no meio da estrada? Porque eles estão educando mal os seus sucessores, as pessoas que vêm depois deles. Então são certas coisas que não é simplesmente assim, leva para casa. Quem merece uma resposta do tipo, que eu não vou dizer aqui, é os indivíduos ainda que acham que nós é que estamos errados, que eles não têm um mínimo de sensibilidade pelo que aconteceu para essas pessoas que sofreram todas essas barbaridades indignas de serem colocadas, postas em cima de um ser humano. Muito obrigado.